Olá, meus amigos. Hoje são 28 de dezembro de 2017. É o último dia útil do ano de 2017. Também estou aproveitando para fazer a última gravação do ano dessa mídia. E será do assunto mais comentado, mais badalado, posso dizer até mais útil para a sociedade brasileira no momento, que é a reforma da Previdência Social. O que é a Previdência Social para você? Qual a diferença da Previdência Social para a assistência social? A Previdência Social é o seguro que você paga mensalmente quando você está ativamente trabalhando para que, num certo prazo, você consiga aposentar-se ganhando, pelo regime geral, um teto de 5.000 e tantos reais. E no regime especial do funcionalismo público, ainda hoje, a remuneração é integral do salário que a pessoa, do último salário que a pessoa ganha. No Brasil, nós temos uma situação mitigada. Nós temos na própria Previdência Social, no regime de Previdência Social, Previdência e Assistência Social. Porque no regime geral, nós temos pessoas, certas classes, que não pagam um centavo para a Previdência Social e com certo limite de idade adquire o direito de aposentar-se. Isso, apesar de ser uma boa ação, mas é uma sangria. É uma sangria. Como é uma sangria também o regime diferenciado dos funcionários públicos. Isso tem que ter um fim, um termo final para isso, e colocarmos na Previdência Social um regime geral e comum para todos, para que não haja diferenças. Contudo, o funcionalismo público não está clandestinamente atuando. Tem um regime também para eles. Tem a lei que garante esse regime. Não vamos aqui, no entanto, demonizar o funcionalismo público, porque todos eles, depois da Constituição de 1988, entraram através de concurso, num regime de seleção republicano, e que merecem todos o nosso respeito. Porém, temos que consertar essa situação, adequando todo mundo, colocando todo mundo num regime comum, sem privilégio para ninguém. Porque se assim continuar, nós vamos nos deparar com uma situação igual à da Grécia. Como já até falei aqui em mídias anteriores. A Grécia, que era um país generosíssimo na sua previdência, com seu funcionalismo e tudo mais, chegou à bancarrota, faliu. E, afinal, teve que reduzir pensões alimentícias, aposentadoria, teve até que extinguir certas aposentadorias para consertar o regime de previdência deles. Nós aqui não podemos adiar essa reforma da Previdência, porque estaremos trabalhando contra todos, porque mais um tempo não teremos, o Tesouro Nacional não terá dinheiro, não terá orçamento para honrar com as aposentadorias. E quem paga?
são aqueles aposentados que já passaram a vida inteira pagando o seu seguro de aposentadoria. As novas gerações que estão, afinal de contas, sustentando o atual regime, não pensem que estão fazendo nenhum favor, porque não estão. Não estão fazendo nenhum favor aos aposentados, porque os atuais aposentados pagaram o seu seguro a vida deles, sustentaram o regime até agora. Eu sou também a favor de que os aposentados paguem uma taxa da sua aposentadoria, uma porcentagem da sua aposentadoria para o regime de previdência, mesmo já tendo pago durante toda uma vida, que é para não deixar o regime quebrar. É para não deixar o regime quebrar, porque é insustentável a situação, por exemplo, como nós estamos aqui agora, vivendo. Em pouco tempo não terá-se mais condições de pagar os aposentados. E aí como é que fica? Né? Então temos que nos antecipar à situação iminente de falência que se aproxima. Né? Que se aproxima. A proposta que nós temos atual no Congresso Nacional não é a ideal, mas é a que o governo achou com mais chance de passar. Agora ela não tem que ser mitigada muito mais, não, porque senão perde o valor, a sua essência. Né? Os deputados federais, os senadores, os parlamentares que irão tratar desse assunto, eles têm que ver o seguinte, que isso aí não é reforma de governo, não, para o governo, não. Ela é uma reforma para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro, e todos temos que contribuir para que ela seja aprovada, principalmente os parlamentares que foram eleitos para isso, para votar as matérias no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, as matérias de interesse do país. E a reforma da Previdência é efetivamente de interesse do povo brasileiro. Então a classe política tem que se convencer disso. Não é hora do deputadinho estar olhando lá só para a sua eleição ou reeleição, não. Ou para a sua aposentadoria. A hora é de cortar na carne mesmo e fazer o melhor para o país. O presidente Michel Temer, nós estamos vendo aí o esforço dele em todas as oportunidades, até com autoridades internacionais, ele tem tocado nesse assunto. Ele está obstinadamente focado na aprovação dessa emenda. E não é por interesse pessoal, não, e particular, não. É pelo povo brasileiro. Nós estamos vendo o esforço dele. Um homem que passou por percalços políticos aí e jurídicos muito difíceis, tem atravessado, mas tem sido ousado. Tem apresentado as reformas, fez a reforma trabalhista e está obstinadamente, como já falei, lutando pela reforma da Previdência. E se ainda der tempo, ainda faz a reforma tributária. A reforma tributária. Um grande exemplo para seguir é o dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump injetou com a reforma tributária, injetou na economia norte-americana aproximadamente $1 trilhão.
aproximadamente $1 trilhão. Por quê? Porque isentou as empresas de pagar esse imposto todo. Então isso aí é como se tivesse investido. E olha, se os Estados Unidos é forte economicamente, vai ficar muito mais forte, porque as empresas vão ter muito mais condição de investir na geração de riqueza e de empregos. O Brasil devia seguir esse exemplo, porque a economia brasileira é uma das mais tributadas do mundo. Então os juros aí já caíram bastante, estão na faixa de 7%, estão dizendo que vai cair para 6,5% já no primeiro trimestre do ano de 2018. Tomara que o interesse republicano, o interesse público, fale mais alto na consciência dos parlamentares e do próprio governo, para que possamos fazer também uma reforma tributária que atenda aos interesses do Brasil. Naturalmente, teremos uma eleição de sucessão presidencial em 2018, que dificulta muito, mas o povo brasileiro já está maduro para saber que as iniciativas sérias, mesmo que contrariem alguns setores, são necessárias. Isso é como a economia de qualquer casa, de qualquer dona de casa. Quando está gastando mais do que ganha, tem que cortar os itens que podem ser dispensáveis. Assim é o governo brasileiro. O governo brasileiro é como se fosse uma casa, é como se fosse uma empresa. Tem que ser administrado, prevendo as receitas e as despesas de forma racional. Essa reforma tem que ser feita a nível nacional, no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. Não se pode administrar um município, um estado e um país de forma irresponsável. Porque a conta chega, e às vezes chega no momento que você não pode pagar. Esse é o problema. Então vamos tudo à reforma da Previdência Social. Vamos torcer para que os parlamentares, principalmente os cabeças ocas, que chamam de cabeça preta, né, que ajudaram no impeachment e agora querem tirar o corpo fora. Eles têm que ter hombridade, muita hombridade, para sustentar o governo que eles ajudaram a formar. E assim, o Brasil todo espera que a reforma da Previdência Social, para salvar o país de uma bancarrota, de uma inviabilidade na questão do pagamento da Previdência Social, temos que estar atento e temos que fazer essa aprovação em benefício de todo o Brasil. Muito obrigado.